Daniel Hittner, Thaís Herédia, Caio Junqueira e eu, os 4 aqui, time completo. Boa Tava noite. Faltando eu, né? Tava faltando, né? Eu fui ali, mas já voltei. Tô vendo, que bom. Vamos lá. O avanço de pautas bomba no Congresso divide o Palácio do Planalto. Uma ala do governo defende medidas que seriam um incentivo para o governo, claro, em ano eleitoral, enquanto outro grupo se manifesta preocupado com o impacto fiscal dessas pautas. Reportagem de Luciana Amaral. Nessas últimas semanas, o Congresso tem tocado uma série de propostas que aumentam os gastos ou reduzem a arrecadação do governo, comprimindo ainda mais o orçamento federal. Entre elas, um regime de aposentadoria especial para agentes de saúde, o aumento do limite de faturamento de microempreendedores individuais e a chamada PEC da Assistência Social, que prevê vincular 1% da receita da União para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Nos bastidores, a equipe econômica liderada pelo Ministério da Fazenda considerou a iniciativa uma brincadeira de mau gosto. Se promulgada, a medida deve custar cerca de 38 bilhões de reais a partir de 2027. Existe ainda preocupação com um efeito cascata, brechas para outros setores pedirem a criação de pisos constitucionais. Mesmo assim, a bancada governista ficou a favor do texto. Para aliados de Lula, não havia como negar uma iniciativa de apelo tão popular em ano eleitoral. Até mesmo alas do governo estão divididas. Há quem veja as medidas como acenos positivos ao eleitorado. Já técnicos da equipe econômica veem uma pressão cada vez maior sobre os gastos do governo federal, que já estão em uma situação difícil. As despesas obrigatórias, aquelas determinadas pela Constituição ou aprovadas pelo Congresso, já representam 92% do orçamento federal. A margem para gastos não obrigatórios, como investimentos e programas sociais, é de apenas 8%. Em março, o governo bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais do orçamento diante do aumento das despesas obrigatórias, como o benefício de prestação continuada. Além disso, reservou 40 bilhões para um colchão de segurança, liberando recursos lentamente. Tudo em busca de cumprir a meta fiscal. Daniel, como é que a gente vai entender a postura do governo? Afinal de contas, o que vale mais nesse momento? Meio que já estou sugerindo a resposta, né, Daniel? Mas não sei que de repente é outra. O que vale mais nesse momento? Apoio eleitoral ou rigor fiscal? Não tem nem o que falar. Apoio eleitoral nesse momento. É o que eu imaginava, né? Mas enfim, a pergunta é obrigatória. A ironia desse momento é que o próprio governo tem uma série de pautas que não significam impacto primário direto, mas descapitalização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por exemplo, no caso do Desenrola 2.0, que é esse programa de alívio ao endividamento da população, já teve isenção de imposto de renda para quem ganha R$5 mil, gás do povo, luz do povo, várias medidas que, com gasto primário ou sem gasto primário, acabam expandindo o gasto fiscal ou parafiscal, né? E isso contradiz o movimento que a ala econômica do governo está fazendo, e eu percebo um engajamento sincero do Ministério da Fazenda de ir atrás do presidente da Câmara, do presidente do Senado e das lideranças partidárias para dizer, olha, por favor, não aprovem esse pacote de bondades, que são pautas bomba, que a Luciana nos detalhou aqui, que se traduz na seguinte mensagem, no final das contas: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É isso. William, tem uma coisa muito preocupante desse projeto, dessa PEC aí da vinculação da Receita, porque o nosso debate aqui hoje sobre as contas públicas são os gatilhos de aumento das despesas obrigatórias. O Lula retomou 2 gatilhos dos mais perigosos para as contas e que têm provocado os piores resultados, né? Que é uma disparada das despesas obrigatórias. Ele retomou o reajuste real do salário mínimo,
e retomou os pisos constitucionais de saúde e educação com vinculação de receita, ou seja, um engessamento e uma elevação de gastos via salário mínimo com ajuste real, que gera um efeito de descontrole de crescimento das despesas. E aí vem o Congresso Nacional em cima disso e quer criar uma nova vinculação. Todo o debate que a gente vem promovendo aqui, com os economistas que a gente ouve, a cobrança que o governo sofre de pelo menos voltar atrás desses dois pontos, acaba perdendo a legitimidade, porque assim, se o governo não quis fazer e o Congresso não deu bola, como está criando novas vinculações, aquela discussão sobre qual é a reforma fiscal, afinal de contas, que a liderança política em Brasília vai topar fazer, pelo jeito nenhuma. Agora, se a gente olha do lado político, como o Daniel já dizia, bom, os efeitos a Thaís trouxe para nós, o Daniel dizia, nem precisa fazer essa pergunta, né? A pergunta tem uma resposta óbvia. Em ano de eleição, você espera que eles queiram o quê? Que ganhem, que não tenham benefícios políticos eleitorais a partir desse tipo de tramitação. Agora, vamos supor que o Lula vença. É uma possibilidade, está dado aí pelas pesquisas. Alguém no Palácio parou para pensar como é que ele vai governar? Não, William, acho que tem uma prioridade imediata do Palácio do Planalto, do governo, do presidente Lula, que é ganhar a eleição. E aí é ganhar a eleição num esquema que, pelo menos até agora, não começou, mas que tem uma tendência de virar, assim, de fato, um vale-tudo, né? Vale-tudo fiscal. Agora, e aí o problema depois fica uma agenda para 2027 para definir o que faz a partir da trajetória, da forma como vai estar a relação de vida PIB e essas questões. Agora, nessa agenda específica da pauta bomba, foi 464 votos a 16, né? O primeiro turno. Unanimidade. E quando a gente pega é uma PEC de 2017 e sempre nos anos eleitorais, muitos pedidos de inclusão de pauta, né? Antes de entrar aqui no estúdio, eu me dediquei a olhar a tramitação dela desde que ela nasceu. Então, em 18, 22 e 26, tem uma série de pedidos para inclusão na pauta dessa PEC. E nos de 26, de 2, 3 meses para cá, você tem de PT ao PL. Você tem PP, você tem republicano, você tem partidos de diversos lados ali da moeda, à esquerda, à direita e ao centro, pedindo essa inclusão de pauta. Tem uma movimentação, falei no Palácio do Planalto há pouco, para tentar frear. Eu chequei ali com o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai definir na reunião de líderes, mas dada o aspecto ecumênico dessa PEC, do apoio, só 16 votos contrários, 4 do Novo, o Kim Kataguiri do Missão e o resto é do PL, a tendência é de ser aprovado. Ou seja, é um viés suprapartidário, né? A gente tem que entender que da mesma maneira que o Lula vai para a reeleição, os deputados e senadores também vão para a reeleição. E numa dessa aqui, ninguém está querendo arriscar um voto contrário a uma medida popular como essa. Deixa eu só atropelar o Daniel aqui, que aqui tem um ponto importante, que é assim, primeiro, uma adesão ecumênica geral, né? Portanto, o Partido dos Trabalhadores, como partido do governo, acatando e aprovando essa decisão. E uma coisa que eu ouvi hoje é o seguinte, mas se o governo federal já retomou os pisos e a vinculação da receita como um mecanismo inegociável e necessário na visão do governo, por que não outras categorias, né? Como a Luciana Amaral falou na reportagem, o risco de um efeito cascata. Mas, assim, provavelmente a pauta ganha espaço em 2026, porque se o governo já tinha promovido a volta da vinculação, que venham outras. Na verdade, desculpa, Daniel, eu passo para você na sequência. Na verdade, se a gente pensar no plano mais geral, o poder do presidente brasileiro não está na caneta, está em tocar uma agenda. E a agenda que ele está tocando é essa que o Congresso está fazendo, Daniel. Não, William, vamos ser sinceros aqui, quer dizer, todo governo de plantão, quando chega num ano eleitoral, tenta se arriscar por esse tipo de medida, fazer uma gracinha, fazer bondades que acabam sendo classificadas por nós da imprensa como eleitoreiras, não sem razão. Foi isso que aconteceu em 2022, quando Jair Bolsonaro deu até auxílio taxista. Isso aconteceu também. Agora, é nossa obrigação, sempre, não importa qual seja a ideologia ou o partido do presidente do governo de plantão, a gente apontar esse tipo de incoerência.
E é claro que num país com um regime presidencialista muito forte, em que as pessoas olham e esperam que o Poder Executivo guie um pouco os ânimos, sirva como uma âncora daquilo que o Congresso está fazendo, que esse mesmo Poder Executivo tenha lastro suficiente para dizer vá por aqui ou vá por lá. Os deputados estão num pleito muito legítimo, olhando a lógica eleitoral deles. Eles também querem se reeleger e precisam fazer gracinha com seus eleitorados. É a bancada ali que quer fazer uma gracinha para os enfermeiros e para os técnicos de enfermagem, reduzindo jornada semanal de trabalho, é quem quer dar aposentadoria especial para agentes de saúde. Agora, se a gente tem um governo que, por iniciativa própria, se fecha a qualquer tipo de medida com muitas concessões fiscais, é uma coisa. Se a gente tem um governo que, por outro lado, só fala em incluir na campanha tarifa zero de transporte com custo de 80 bilhões de reais, obviamente isso acaba incentivando que os parlamentares também olhem as suas bases e repliquem esse tipo de medida. É que é difícil olhar para a situação do país, Caio, e perguntar se, de fato, todo esse conjunto de operadores políticos perdeu a capacidade cognitiva de entender a realidade que nós estamos. O que você descreveu um pouquinho antes para nós, Thaís, é uma armadilha fiscal. É essa armadilha que jogou o governo Lula onde ele está. E nós estamos há quanto tempo, pelo menos, eu acho que a gente discute a rigidez do orçamento público brasileiro? Com as pesquisas. Desde que a gente nasceu, Desde que a gente nasceu, por aí, você, né? Por aí. Eles estão, de novo, indo na contramão disso. O que eles estão tentando fazer? Tornar ainda mais rígido o orçamento. Você falou em 92% a margem já despesa obrigatória. Eu li em algum lugar que já está em 96%. Dependendo da conta, pode chegar a 96%. Então, estritamente a 92%. Então, o que nós temos a rigor? Todo o debate político brasileiro se dá pelas migalhas de 4% do orçamento, que é por isso que os partidos brigam. Alguém no Planalto tem qualquer coisa semelhante a dizer a respeito? Não, William. Prioridade é a eleição de outubro. E aí tem uma previsão de que, enfim, se o Lula for reeleito, alguma coisa será mexida, alguma coisa, mas numa intensidade menor do que se a oposição vencer. A oposição, pelo menos nesse plano de governo que vem trabalhando, também a gente precisa ver se vai ser para valer, né? Bom, qual plano? Não, o que será divulgado, o plano, né? que virá. Tá. Isso, o plano que virá. O discurso, eles né? preveem, eles discurso, têm defendido aí um plano real das contas públicas e por aí vai. De alguma maneira, acho que dá para a gente prever alguma coisa em 2027 com intensidade menor. Se a esquerda vencer e o Lula for reeleito, algo virá, mas uma intensidade menor do que se a direita vencer. Acho que muito provavelmente deve vir algo mais forte em termos de contenção. Agora, William, tem um outro ponto aqui que é o seguinte, né? Qual é a perda que o Congresso tem se as contas públicas piorarem? Nenhuma responsabilidade? Perda. Não, como emendas, por exemplo, porque até as emendas virarem esse monstro que são hoje, alguma margem de manobra e de ameaça de não ter o recurso, os deputados e senadores tinham. Hoje eles não têm, hoje eles têm 50 e tantos milhões, não sei quanto é que já está a conta, o Daniel me ajuda aqui. De saída, os parlamentares já contam com mais de 50 milhões de reais na conta, independentemente de vinculação, de déficit fiscal, de arcabouço, de plano de reforma fiscal, porque o deles eles já garantiram. Então, não existe uma preocupação primária, nem que seja por interesse próprio, para não colocar em risco a sua própria verba. A verba deles não está em risco mais. Então, se vai piorar ou se vai melhorar, se vai ajudar ou se vai piorar, cada um vale 53 milhões, só de 53 saída. milhões. Agora, Daniel, até aqui é curioso notar como algumas agências de risco, que olham a gente de fora para dentro, tá? Agências internacionais olham para a situação brasileira e se perguntam qual é o risco fiscal da eleição brasileira. Até aqui eles iam dizendo, não, o risco é moderado, o risco é de moderado para irrelevante. Elas mudaram essa visão. Em função da guerra, das consequências da guerra e do Congresso, essa avaliação de risco está piorando. O governo tem noção disso?
Não, eu não percebo isso, William. Percebo o governo muito engajado, muito engajado. Acho que eu vejo duas coisas muito claras no Palácio do Planalto, ali na área política. É tratar a questão do endividamento da população, isso remete ao que a gente está chamando, o governo não chama assim, de desenrola 2.0, e medidas para atenuar o impacto na vida das pessoas do aumento dos combustíveis, da guerra no Oriente Médio. Isso é o que está em curso. Sobre a forma com que o governo, seja ele qual for, vai lidar em 2027, a gente vai ter já nesta semana a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, muito provavelmente prevendo 0,5% de superávit primário em 2027, mas como chegar lá é cada vez mais difícil. Percebo a oposição falando muito mais numa espécie de plano real de responsabilidade fiscal, seja lá o que isso quer dizer, e percebo o governo remediando o assunto, muito mais indo na linha de que o arcabouço fiscal que já existe dá conta. O que a gente pode falar é, em vez de crescimento real das despesas de até 2,5% ao ano, a gente pode comprimir isso, quem sabe, para 1,5%, mas manter a lógica do arcabouço. O fato é que não dá segurança para ninguém. O fato é que nós vamos viver numa ficção até outubro.